Olá, hoje o bate-papo rola com o professor Walter, candidato à Prefeitura do Guarujá. Ele vem pela rede e veio aqui hoje se apresentar e apresentar para vocês as propostas. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, é um prazer enorme estar falando com vocês e é um espaço importante para a gente mostrar, apresentar, né, a nossa candidatura, falar um pouquinho das nossas propostas. Eu sou professor aqui em Guarujá, trabalho na rede privada, no Colégio Adélia, fui diretor da Faculdade do Guarujá, sou professor também da rede municipal e acredito muito que a democracia se consolida com espaços como esse, com a participação das pessoas. Ai, que bom, com certeza eu acredito que as pessoas estão tendo uma oportunidade de conhecer os candidatos de uma forma melhor. Eu gostaria que o senhor falasse pra gente qual foi o motivo que te motivou a se candidatar, a aceitar esse desafio. Bom, é um desafio muito grande. Eu nasci aqui em Guarujá, me criei aqui, a minha família toda, né, escolheu viver nessa cidade e eu acredito que ela tenha muitas coisas que precisam ser consertadas. A gente tem visto que as políticas públicas não têm funcionado adequadamente, principalmente no que diz respeito à inclusão das pessoas. Existem, obviamente, muitas coisas boas, positivas que aconteceram nos últimos anos. Não dá só para a gente fazer o jogo do quanto pior, melhor, né? E reconhecer que alguns dos investimentos públicos que foram feitos trouxeram resultados positivos para a cidade. Eu acho que é reconhecer e dar valor àqueles políticos que tentaram, né, fazer alguma coisa e que às vezes não conseguem pela dificuldade do processo, que de certa forma a gente também tem culpa disso, né, porque a gente se omite da participação, elege e depois não cobra, não fiscaliza, né? Então a gente viu alguns avanços, mas muito pequenos, e em alguns momentos o avanço ele vem seguido de um retrocesso, né? Então na área da saúde, por exemplo, a gente viu que a cidade teve a construção de hospital, depois o hospital foi fechado, aí construiu um novo hospital, mas a gente perde um pronto-socorro. Então a gente vai um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. E muita gente reclamando da política, né? Falando principalmente que os políticos não têm qualidade. E dizendo que é importante que as pessoas de bem entrem na política. E a gente tem muito medo desse cenário, né? Porque a política em Guarujá é violenta, é uma política de perseguição, é uma política em que, quando você dá a sua opinião, você acaba ficando com receio do que vai acontecer, das retaliações. E eu, como nunca fui muito preocupado com isso, eu sempre participei ativamente, né, na vida social, sempre dei minha opinião, sempre tomei parte das movimentações importantes, como quando professor na rede municipal, na época da greve do 0,5%, estava lá na frente, na época do movimento estudantil, eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade Dom Domênico e fui diretor da União Nacional dos Estudantes e vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, na refundação da entidade. Então no Fora Collor eu estava lá em cima de caminhão, fazendo manifestações, então eu nunca me omiti disso. E eu sempre acreditei que era possível a gente estabelecer uma relação direta com a sociedade, embora envolvido nos movimentos sociais. Eu acho que é um afastamento muito grande dos movimentos sociais com as pessoas. Então eu tento trazer essa experiência, né, para a política, para que a gente discuta a cidade. Porque o que me fez ser candidato é a possibilidade de pautar o debate político, de ajudar a construir propostas para que quem vença a eleição assuma compromissos com a cidade. Porque nas últimas eleições o que a gente tem visto é que um ataca o outro e ninguém assume compromisso com a cidade. Depois ele é eleito com uma carta branca e faz o que quer. E a gente quer que quem seja eleito sobre compromissos. Certo. Se eu é a favor, então, de uma inovação, a gente comenta até nos outros vídeos que a política no Guarujá tem sido contínua. É o mesmo ciclo, então as mesmas pessoas. O senhor é a favor de inovação? Nós temos como princípios da nossa administração, a proposta que a gente traz para a administração de Guarujá é pautada em alguns compromissos. O primeiro é o compromisso ético. A gente acredita que é impossível governar se você não tiver a ética à frente de qualquer atitude que vai ser tomada. Segundo compromisso é o compromisso da transparência na gestão pública. A gente quer radicalizar a transparência, permitindo que os cidadãos tomem parte efetivamente do governo 24 horas por dia, o tempo todo. Então a gente quer usar a tecnologia da informação e do conhecimento, permitir que as pessoas tenham acesso a todas as informações da prefeitura, sem que elas precisem ir até a prefeitura, fazer um requerimento. As coisas têm que estar livres e fáceis e acessíveis para que todo mundo tome parte
das decisões. A participação popular, que é fundamental e tem que ser estimulada. Então, nos conselhos municipais, a gente tem que ter uma paridade que permita que a sociedade tome o controle desses conselhos, que eles sejam todos deliberativos, mas que eles tenham uma estrutura de suporte, de apoio, para que o cidadão possa participar sem que ele assuma a responsabilidade, porque senão fica nas costas de uma pessoa que não está recebendo nada, não está ganhando nada, ainda dedicando o tempo dela para a comunidade, e ela não dá conta de fazer. Então a gente tem que o poder público oferecer essa condição para que as pessoas possam participar. Por exemplo, no Conselho de Juventude, a gente estava conversando, você comentava que faz parte, os jovens não participam. Por que não participam? Será que não falta o poder público ir lá e dizer do que se trata, como ele pode se engajar, dar um suporte para ele poder participar, fazer realmente uma conferência em cada unidade escolar para que eles possam ter uma formação adequada para saber o que é ser um conselheiro, para ele efetivamente tomar parte da política e lá na frente, um dia, ele querer ser candidato a vereador, ser candidato a prefeito, sabendo como se faz isso. Então, são propostas assim que a gente quer trazer. Uma delas, inclusive, que eu me comprometi, é a de, sendo eleito, só ter um mandato de 4 anos, porque eu acredito que essa renovação política, ela parte do próprio político, ele tem que dar espaço para surgirem novas lideranças. A segunda é que o nosso compromisso é de, um ano antes da próxima eleição para prefeito, da gente fazer um seminário abrindo todos os números da prefeitura para todos os partidos que queiram participar do processo eleitoral, para que eles, um ano antes, tenham os números e construam seus planos de governo sobre a realidade. E não como é hoje, que todo mundo está prometendo e tem medo do que vai encontrar nas contas públicas. Além disso, a falta de preparo que nota-se, né? Algumas pessoas já prometeram até mesmo no debate começarem dia 1º de janeiro de 2017, tudo, né, efetuando. E a gente sabe que é um orçamento que já está comprometido. Na verdade, essa questão orçamentária ela é bem complexa. Por quê? Porque a gente tem 3 instrumentos jurídicos importantes. Um deles é a Lei Orçamentária Anual, que está baseado num plano plurianual e que a gente tem a condição de, ao longo do ano de execução do orçamento, fazer alguns remanejamentos. A história das pedaladas lá da Dilma, né, que ela tirou dinheiro de uma área, passou para outra. Aqui no Guarujá, para você ter uma ideia, você pode remanejar quase a metade do orçamento. Aqui você não pedala de jeito nenhum, porque você pode pegar metade do orçamento e passar de um lado para o outro, né? E a autorização da Câmara é muito mais simples do que a autorização do Congresso para fazer isso. Então a gente vai eleger prioridades e no primeiro ano a gente efetivamente vai colocar em prática as políticas para as quais a gente foi eleito. As pessoas têm uma expectativa já de no primeiro ano resolver alguns problemas importantes, como por exemplo na geração de emprego, na área da saúde. Eu mesmo assumi o compromisso de no primeiro ano de governo, no primeiro ato de governo, gerar 1.000 empregos com a contratação de cooperativas de trabalho. E a gente quer negociar isso já na transição do governo. Após a eleição a gente tem um período de transição, que é legal, e a gente quer negociar com a Câmara atual a possibilidade de que algumas leis sejam aprovadas para entrarem em vigor já no ano seguinte e que num primeiro ato de governo a gente consiga implantar essas medidas. Certo, foi esclarecedor até mesmo para mim, que não conhecia a ideia de que seja possível fazer Aliás, isso. tem muito candidato que não conhece sobre o orçamento, plano plurianual, não conhece gestão pública e acaba às vezes prometendo aquilo que não vai dar conta de fazer. Né? Certo. Eu gostaria que o senhor apresentasse o partido pelo qual vem. O Rede é um partido novo. Que se comentasse brevemente para que as pessoas soubessem um pouco sobre ele. É a Rede, só te corrigindo, no estatuto da gente a Rede é feminino mesmo, né? Certo. Porque nasce a partir de um movimento, que é um movimento que a gente chama de Movimento pela Nova Política, e surgiu como uma tentativa de oferecer para a sociedade um espaço que arejasse a política. Então a gente tem um partido que tem um tempo de duração determinado, são 10 anos, depois de 10 anos a gente vai reavaliar se a Rede cumpriu o seu papel. E qual é o papel da Rede? É trabalhar pela reforma política, não a reforma eleitoral, mas uma reforma política de fato que diminua a quantidade de partidos, que permita que a gente tenha a possibilidade de candidaturas avulsas, de pessoas que queiram participar do processo político, que não estejam ligadas a partidos e que renove a esperança das pessoas de que os processos da política sejam mais fáceis, são muito complexos. Ser candidato é muito difícil, a burocracia é muito grande, a dificuldade é enorme. E a gente vê que com tanta burocracia tem gente com 150, 180 processos judiciais, com condenações que conseguem ser eleitos, exercer o mandato e continuar no meio político. Até então, mesmo sob provas, né? Mesmo crimes graves, deputado com tornozeleira, condenado,
condenado, quer dizer, ele não tem mais o que recorrer, mas ele continua exercendo o mandato dele, porque a legislação permite que ele, mesmo condenado, exerça o mandato. O que isso fala para a sociedade? Que qualquer um pode ser representante do povo, mesmo um bandido. Então, quando você tem uma sociedade em que um bandido pode exercer um mandato, e eu estou falando de um bandido porque ele está condenado e ele vai lá com a tornozeleira eletrônica numa sessão no Senado, na Câmara dos Deputados, a esperança das pessoas eu acho que é jogada no lixo, né? A gente fala de ficha limpa, mas na prática isso é quase impossível de acontecer. Certo. O que eu vou pedir é que você cite uma das propostas, o que o senhor considera prioritário. Eu sei que nesse decorrer já falou bastante. Eu deixei um dos valores que a gente quer trazer para a administração de Guarujá por fim, exatamente para que a gente possa mostrar para as pessoas a linha de gestão que a gente quer tomar, que é a inovação. A gente acredita que é possível a gente diminuir os gastos públicos e otimizar os recursos, ou seja, a gente arrecada muito dinheiro, só que a gente acredita que o dinheiro é mal gasto. Por quê? Porque ele é gasto de uma maneira que não é eficiente, eficaz, e a falta de eficiência e eficácia, às vezes, também não é pertinente naquilo que as pessoas querem, né? Então, a política pública que é feita, você vê que ela está lá, está executada, ela está sendo paga, custeada, mas ela não está atendendo a necessidade das pessoas de fato. Então, eu dou um exemplo que é muito simples. O túnel da Vila Zilda foi reformado. Qual era a grande questão em relação ao túnel da Vila Zilda? A segurança. É uma região insegura. Foi feita a reforma do túnel da Vila Zilda e ele continuou não sendo seguro. Então isso é a falta de pertinência, de eficiência, de eficácia de uma política pública. A gente quer que a política pública resolva os problemas das pessoas. Então, se lá o problema é de segurança, não é colocando uma capa de PVC no túnel para ele não pingar mais que você vai resolver esse problema. Então a gente acredita que na área da saúde, por exemplo, o desperdício de dinheiro público é muito grande porque não tem controle. Isso atende ao interesse de alguém. Na política pública a gente tem o não fazer como sendo uma das políticas. Se você não tem um instrumento de controle, se você não faz o monitoramento e a fiscalização, você está fazendo uma política porque você está permitindo o desvio do recurso. E quando você permite o desvio do recurso e depois fala, não, mas não fui eu, o sistema é difícil, não dá para controlar, você está assumindo a responsabilidade por aqueles erros. Então, cabe ao gestor que ele crie mecanismos para que não haja desperdício de recurso público. Então, a gente quer informatizar o prontuário dos alunos nas escolas, para que o pai saiba a hora que o filho está entrando, a hora que ele está saindo, a nota que ele tirou chegue no celular do pai e da mãe assim que ela seja divulgada. A gente quer que o usuário da saúde, quando entra numa unidade de saúde, o prontuário dele esteja disponível para o médico, que ele saia de lá com uma consulta de especialidade já marcada, com um remédio marcado a data para ele pegar na farmácia. Coisas assim que estão disponíveis, já existem em outros lugares e que aqui nem se cogita em fazer, como se aqui fosse um lugar em que isso não fosse possível. Isso é possível, basta ter gente com competência e capacidade para pôr isso em prática. E a gente tem esse compromisso, que é de fazer um governo pautado em metas, em resultados, um governo sério, comprometido com a população, que governe para as pessoas e para resolver os seus problemas. Eu quero agradecer por você ter aceito o convite, ser o primeiro candidato à prefeitura a ter esse bate-papo comigo. Desejo boa sorte e eu espero realmente que as pessoas se deem a oportunidade de conhecer as pessoas que querem ser gestores e bons gestores para a cidade. Eu que te agradeço pela oportunidade, insisti muito para que esse momento acontecesse e acredito que você está no caminho certo, que é ser democrática e permitir às pessoas que conheçam os candidatos. E a você que está assistindo a gente, eu quero agradecer também a paciência, né? E dizer que a gente tem muito boa intenção, né? Mas você tem que analisar quem realmente está preparado para colocar essa boa intenção em prática e transformar em políticas que podem ajudar a mudar a sua vida. Meu número é 18, eu sou da Rede Sustentabilidade, meu nome na urna é Professor Walter Batista. Muito obrigado a todos vocês e, se não tiverem candidato ainda, me deem essa oportunidade.